Antes da gente falar, Girão, sobre as obras viárias importantes aqui para o Rio Grande do Norte, como é que o senhor tem visto essa relação entre poderes no Brasil? Essa relação que, na maior parte das vezes, ela se distende muito, né? E a participação do Supremo Tribunal Federal em casos como esse, dos antifascistas especialmente. Tem antifascistas, tem as fake news, né? Tem o da censura, né? Porque eles estão querendo impor censura a órgãos da imprensa e também ao cidadão de uma maneira geral, regulando as redes sociais, regulando a imprensa, os blogs também. Então, realmente é lamentável. A gente estava até comentando aqui agora, o Alexandre Garcia é um jornalista bastante interessante também, muito bom, já ao longo dos seus 80 anos ali. O Alexandre Garcia fez um comentário interessante, ele batizou de Mágico de Oz. O cabra que tem pouco cabelo ou que não tem cabelo nenhum, tá como se fosse um Mágico de Oz. Ele está se escondendo atrás de um biombo para tentar ver se muda a realidade do Brasil. No meio de uma pandemia, com tanta coisa para a gente se preocupar, né, com o Senado, a Câmara, o próprio Supremo, tanta coisa para se preocupar no meio de uma pandemia, ele está se preocupando em combater fake news, tá certo? E convida, né, interessante, estão dando espaço e convidando, o Rodrigo Maia convidou o Felipe Neto para fazer parte de uma audiência da CPI das fake news, o cara que mais propaga fake news no Brasil. Inclusive, falou aqui agora sobre essa história aqui dos antifascistas, né, investigação que está em curso aí, que tem que estar em curso sim. Ele falou sobre a politização das polícias. Eu digo que é a politização da segurança pública, porque infelizmente quando o Constituinte elaborou a Constituição de 88, ele esqueceu de que no 144 existia uma tropa grande, armada pelo Estado, para defender o Estado em relação à segurança pública, segurança interna. A Constituição mudou o termo de segurança interna para segurança pública porque a segurança interna era associada aos governos militares, né, que alguns chamam de ditadura e tal, então não podia. Então a gente tem segurança externa e tem segurança pública. Na verdade é segurança interna. E colocaram as tropas da segurança interna, não, são reservas das Forças Armadas, mas subordinadas diretamente aos governadores. Então a gente tem aqui esse absurdo no Rio Grande do Norte. Eu me desculpe, eu vou repetir, é um absurdo você ter um grupo de policiais como se fosse uma polícia especial dentro do gabinete da governadora, na governadoria. Eles trabalham lá, pô. Eles são lotados lá e advogam essa história de dizerem que tem o direito de fazer isso ou aquilo outro. Agora, recentemente, eles estavam fazendo bandeirada no meio da rua lá, contra os chamam de fascistas, né? Eu sou chamado de fascista, é um absurdo isso, eu fico indignado com isso aí. Então a gente precisa parar com isso. A gente tem um trabalho lá na Comissão de Segurança Pública da Câmara que a gente está tentando ver se a gente consegue construir isso para o ano que vem, porque esse ano não dá mais para poder votar praticamente quase nada, talvez nem a reforma tributária consigamos votar, de nós termos uma PEC que possa mudar esse enquadramento operacional, porque a gente está cansado. Vocês devem estar lembrados que há 3 anos atrás eu falei, no meio da minha campanha, até recebi uma ligação: pô, general, o senhor não está querendo mudar esse seu vídeo aí, mudar esse seu discurso? Eu disse: não vou mudar não, porque tem governador que diz assim, não investiga porque tem gente minha. Essa é uma realidade do Brasil todo. É claro que me fizeram a pergunta, numa entrevista eu disse assim: se tivesse recebido essa ordem, na hora eu teria pedido as contas e teria denunciado. General, num dos inquéritos do STF, o seu nome foi citado. Como é? Explica aí, Vitor. Pois é, eu contratei para fazer a divulgação da atividade parlamentar, que é uma coisa que a gente tem direito, está na legislação da Câmara. Contratei uma empresa que essa empresa construiu meu site. Hoje eu tenho um site, inclusive estou com um canal no YouTube agora, por favor, @General Girão. General Girão. No YouTube está sendo lançado agora, ainda não entra agora. Mas eu estou com a página no YouTube também e contratei essa empresa para que ele fizesse uma logomarca, fizesse um site e pudesse fazer a busca ativa das mensagens e das notícias que saem o meu nome. Essa empresa que nós contratamos, assim como todos os demais deputados, quase todos, se não todos, tem empresas ou tem pessoas contratadas para isso. O PT, que é o partido que tem hoje a maior bancada, gastou nesse período agora em torno de 5 milhões. O PSL, que é o meu partido, gastou 2.700.000. Pô, eu gastei para essa empresa aí, que eu contratei só em novembro. Eu tomei posse em fevereiro, mas só contratei em novembro. Por quê? Primeiro mandato, não sabia como é que era, me esforçava pra caramba para poder falar, para fazer as coisas acontecer, e isso não saía na mídia, não saía em canto nenhum. Então contratei essa empresa sim, e essa empresa, por um acaso, foi
indiciada não, está sendo investigada pelo Supremo por essa denúncia. Veja bem, essa denúncia que nós fomos envolvidos, ela saiu de um site, de um blog, com todo respeito aos blogueiros, mas duas mulheres que são blogueiras de esquerda tradicional, xiitas, tá certo? Vinculadas ao PSOL e ao PT, denunciaram a gente dizendo que essa empresa estava financiando as manifestações que estão acontecendo no Brasil todo, e principalmente em Brasília, a favor do governo do presidente Bolsonaro. E aí, as outras manifestações que são organizadas contra o presidente Bolsonaro não estão sendo investigadas. Só a nossa. É isso que eu queria perguntar. Por que só existe uma rede de ódio da direita? Pois é. Não existe uma rede de ódio da esquerda? Claro que existe. Então eu reagi, vou continuar reagindo, não vão me calar. As minhas contas eu tirei, são 2 volumes, Gustavo. 2 volumes, são 500 folhas cada volume desse assim. 2 volumes com um documento de 18 páginas, tá certo? Que entregamos já na Procuradoria-Geral da Câmara pedindo que sejamos defendidos. E ontem ficamos sabendo pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que eles não vão nos defender. Mas, semana passada, quando houve aquela invasão... do Senado? Semana passada houve no governo do Piauí. O governador do Piauí, a mulher dele, que é deputada federal, teve o gabinete dela lá para poder ser investigado. De repente a Câmara já defendeu e pediu ao Supremo para poder cancelar. Ainda bem que o ministro Marco Aurélio negou essa suspensão das investigações. Por quê? Porque tem que investigar. Agora, o nosso caso não. O nosso caso, investigaram, poderiam ter me perguntado, eu teria apresentado o contrato e toda a prestação de serviço que eles fizeram para mim. Acabou, tá ali. Mas não, ofereci agora também. Quer quebrar meu sigilo de telefone? Pode quebrar. As minhas contas já estão todas copiadas, as minhas redes sociais foram todas copiadas, por isso que deu 2 volumes de 500 folhas cada um, para apresentar para eles assim, investiguem. Agora, vocês não vão me calar. Já teve manifestação em Brasília, eu estava em Brasília e fui. E não vou deixar de ir, por quê? Porque eu estou manifestando o meu desejo democraticamente de dizer: o Brasil precisa continuar as mudanças, nós precisamos despolitizar essas ações que estão acontecendo, porque é a vontade da população, e eu fui eleito pela população para demonstrar na Câmara dos Deputados e onde quer que seja a vontade da população. Agora, a justificativa que eu recebi ontem, vocês vão rir agora. A justificativa foi o seguinte, é que o Supremo entendeu que veja só essa daqui. O Supremo entendeu que a Constituição foi relativizada pelos atos antidemocráticos que vocês estão organizando. Durma com um barraco desse, Dinarte. Relativizar a Constituição? Isso não está escrito na Constituição, rapaz. Eles estão se arvorando com o direito de serem constituintes. Permanentes. De serem... Não pode. Eu critico bastante esse inquérito, a forma como ele nasceu, atropelou o princípio do juiz natural. Qual inquérito, Dinarte? O inquérito das fake news, das fake news. Começou com Toffoli como editor do site O Antagonista da Cruzoé, né, que foi lá, determinou que se tirasse matéria do ar. Isso. Aí depois começou a tudo que... Primeiro ele transformou a sede do STF no Brasil todo, né, porque ele abriu um inquérito com base em um artigo do regimento interno que dizia que ofensas na sede, aí ele transformou a sede. Você me permite fazer uma complementação? Sim. Não é o Brasil todo só não. O ministro Barroso, não gosto de fazer apelidos aqui assim, o ministro Barroso disse que o Supremo tem que investigar qualquer tipo de ameaça que surja em qualquer parte do mundo, porque eles estão presentes em qualquer parte do mundo. Então, eu fiz um Twitter, acho que você leu o Twitter, o Supremo se declarou onipresente. Nós que fizemos um catecismo, né, estudamos que a onipresença é um poder divino somente. O que chama a atenção é que, assim, eu não sei o que é que tem dentro desse inquérito, eu não sei o que é que mais tem. Não é um inquérito que tem regras claras, não há transparência. Por mais que seja permitido o sigilo judicial, mas as coisas que vêm a público desse inquérito são muito perigosas. A despeito disso, o senhor falou o nome do jornalista Alexandre Garcia, e eu não conheço nada de Alexandre Garcia, que foi derrubado, porque ele trabalha com lisura, a trajetória dele fala por si. E no domingo eu fiquei chocado ao ver o relatório do Facebook, em que um assessor do presidente mantém páginas que notadamente induz ao erro, divulgar coisas sabidamente inverídicas, se criar páginas para se passar por publicações
jornalísticas sérias. Isso não deve ser combatido? Tem que ser combatido, não tem dúvida. Deputado Girão, o senhor tem anúncios O importantes. pau que dá em Chico tem que bater em Francisco também, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Agora, é preciso haver justiça na investigação, tá certo? E que a gente não seja como fizeram conosco, pô. O meu nome, minha família ficou ali preocupada no mundo todo, eu tenho gente morando fora do Brasil, minha família ficou preocupada. Caramba, você tá aqui no jornal aqui assim, dizendo que você faz parte de uma organização criminosa? Ah, me desculpe, eu exigi a minha inviolabilidade nesse aspecto, está na Constituição, artigo 53. Exigi sim, aí vem essa resposta, a Constituição foi relativizada.